da cidade de Frutal, que inclusive deu uma grande repercussão, um homicídio, segundo a polícia, um homicídio doloso contra uma criança de apenas 5 anos de idade. Nós conversamos com o advogado Rodrigo Almeida, que está defendendo o lado da família, que é o avô, a avó, a mãe da criança e uma tia. Mas tem também um rapaz que está preso, todos eles estão presos temporariamente, né? E esse rapaz é o Bruno Santos Fernandes, ele que exerce uma função, né, em uma religião africana, seria a Umbanda. A gente vai conversar com a advogada dele, a doutora Sabino, a gente conversou com ela antes, tudo, e ela chama Juliene Sabino. E ela está conosco para a gente falar a respeito da situação do Bruno, porque todo mundo já falou de tudo, né, doutora? Mas, afinal de contas, quantos anos o Bruno tem e qual é a linha de defesa de vocês? Muito obrigada pela participação da senhora. Boa tarde, Cássia. Boa tarde aos internautas da TV Web Regional. Um prazer estar com vocês aí. Então, Cássia, todo mundo já está sabendo do caso. Eu aderi a esse caso recentemente. Eu analisei os fatos, eu estudei o inquérito, né, troquei ideia com a minha família para estar assumindo esse caso. Então, quando eu vi que esse caso não era um homicídio doloso, que eles não tinham essa intenção de matar uma criança, né, que eu fui vendo, analisando todos os fatos, eu falei, não, aí eu tenho condições de estar assumindo esse caso, porque se fosse um caso igual, a mídia está aí falando que é bruxaria, coisas horríveis, eu fui até ver que era um ritual de magia negra que eu não conheço, fui estudar, falei, vamos ver se condiz com o que está dizendo. Então, não vi que não tem magia negra, não tem ritual de sacrifício, enfim. O que teve ali, o Bruno foi convidado pela família de Maria Fernanda, que é a criança, para benzer. A avó, né, que convidou o Bruno tem 24 anos, ele é um médium, ele não é pai de santo, ele não é chefe de terreiro, ele não é nada disso, ele é apenas um médium. Ele faz benzição. Na época da Covid, ele praticou assim, muitas benzições, aquelas pessoas que estavam na UTI, chamava ele, depois, né, melhorava, sarava, não sei, a fé, a crença, a ciência, a gente não sabe, né, foi tendo aquela repercussão como ele benzia. Enfim, ele foi convidado para ir à casa da avó da Maria Fernanda para fazer essa benzição. Ele ainda fala assim, eu não benzo criança na quaresma. Enfim, a avó também, ela é praticante da Umbanda, ela faz essas ervas, então foi ela que deu essas ervas, então as pessoas só falam, né, estava falando da defesa deles, ninguém perguntou, e o Bruno? Todo mundo está julgando o Bruno. O Bruno foi convidado para ir na casa para fazer uma benzição, o Bruno foi o primeiro que declarou, ele foi fazer a oitiva dele perante o delegado, ele fez, porque até então, todos fizeram até dia, eu tenho todos anotados aqui, no dia 30 do 3 foi a Divine, no dia 31 foi o avô, no dia 31 foi a tia, depois foi a mãe. No dia 1º foi o Bruno, ele fez uma oitiva, ele saiu de lá, por coincidências, eu estava fazendo um flagrante na delegacia, ele olhou para mim e falou, doutora, o que eu faço? Eu falei para ele, fala a verdade. A verdade, quantas vezes você disser, ela vai estar, né, amparada para você, você vai falar a verdade. Ele voltou lá e falou, doutor, eu quero mudar meu depoimento, eu quero falar a verdade. Então, até então, estava tudo muito oculto. Era aquela... Na verdade, eles arquitetaram, me permita, doutora, não é arquitetar, que arquitetar fica parecendo uma coisa meio sabe, surreal. Eles combinaram de que falariam a mesma coisa com relação à churrasqueira, devido a um problema que teve. Mas eles combinaram, não, então vamos falar isso, né? Prestar socorro e tal. Sim. Só que aí, pelo que a senhora está falando, o Bruno, ele falou para a senhora, falou, então eu vou voltar e refazer minha oitiva. Seria isso? Sim. Aí o Bruno procurou, né, falou, doutor, olha, o que aconteceu, na verdade, foi isso. A verdade é essa. Então, o Bruno
que foi o primeiro que declarou a verdade, falou, não estou aguentando. Ele até tem, no inquérito, ele fala uma frase dele, fala assim, né, foi por livre e espontânea vontade que ele quis mudar a versão dele. Ele falou, não dou conta. Ele falou assim, eu estou me sentindo aliviado. Porque ele falou assim, estava um peso na cabeça dele, ele estava assim, porque eles não queriam aquela situação, entendeu? Então não foi o Bruno que articulou esse churrasco, né? Vamos falar em tese, churrasco. Não foi o Bruno que... Então eles estão querendo julgar muito, né? Culpar muito o Bruno, mas o Bruno simplesmente estava ali para fazer uma reza ali com a Maria Fernanda. Não foi o Bruno que fez o preparo lá do banho de descarrego, foi o Bruno, né? Ele estava lá incorporado, ele diz que é um médium inconsciente, ele pegou aquele líquido, aí eles falam que o Bruno jogou da cabeça para baixo, né? Eu estava vendo, eu não sou perita, não posso julgar, estou só falando análise dos fatos que está no inquérito. A Maria Fernanda não teve os cabelos nem os cílios queimados. Eu acho que se tivesse jogado, eu acho, não sei, é um achismo meu, Juliene, eu acho que tinha pegado fogo na cabeça, né, nas orelhas, enfim, isso aí vai caber. A Maria Fernanda tinha um cabelo grande? Eu tenho a impressão que é assim, né? Não conhecia eles, né? Não vi foto. Não, vi foto, tinha assim, no ombro, né? Então, isso quem vai analisar é a Polícia Civil, com todo respeito. O doutor Murilo é muito elegante para conosco, ele deixou aberto, olha, eu quero que vocês participem de tudo. Então, a princípio, foi muito alvoroço, foi muito bom, muita conversa, muito bruxismo, muita coisa assim, satânica. Então, e não foi isso. Se eu cheguei... Bruno não é satanista, pronto. Não, a família não é, eles não são pessoas do mal, nem a mãe, nem a avó, nem o Bruno, nem a tia, são pessoas conhecidas na cidade, são pessoas que trabalham, não são de fazer rituais, não são pessoas do mal, foi um acidente, foi, infelizmente, uma fatalidade, todos estão sofrendo. Então, assim, a gente pede assim, para a mídia, né, dar uma maneirada, nós já estamos controlando, porque isso aí é muito sério. Quem vai julgar é o juiz. Isso, doutor, inclusive, quando eu falava com o doutor Rodrigo, eu falei exatamente isso. Pela experiência que eu tenho de matéria policial de anos, a gente tem que ter muita cautela. Nós Sim. Não somos juízes, nós não somos peritos, nós não estávamos lá. Então, uma coisa assim, houve alguma coisa não deu certo, isso é um fato, o próprio Rodrigo, doutor Rodrigo fala sobre isso. Mas, enfim, o que eu gostaria de saber da senhora é assim, o que o Caio tem a ver nessa história? Quem o Caio? O Caio, tá. O Caio, ele acompanhou o Bruno, ele encontrou o Bruno, sempre ele, benzia, o Bruno benzia o Caio. Vou falar em benzição, passe, né? Vamos falar em benzição. Aí o Bruno encontrou com o Caio e falou, não, o Bruno, estou sem trabalho. Ele falou, nossa, hoje eu vou fazer uma reza, vamos lá que eu vou benzer você também. Simplesmente, ele foi acompanhar o Bruno na hora de um ritual, ele serviu... ele não é médium, o Caio. Não, ele estava lá também para tomar um passe. Então, não tem nada de médium, o Caio não é médium é o Bruno. Entendeu? Igual eu falei sempre, até falei... Há quantos anos? O Bruno, ele é... Como é que a gente fala? Há quantos anos que o Bruno é praticante da Umbanda? Olha, ele tem 24 anos, ele é novo. Creio, deve ser uns... As pessoas às vezes nascem, né, com esse dom, né, eu não sei assim, de falar a palavra exata, mas assim, uns 5 a 5. Mas o que eu quero saber, só para as pessoas entenderem, foi a primeira vez que aconteceu isso? Porque eu sei que durante o Covid ele fez, né, ele deu passe em algumas pessoas, algumas até falaram que foram curadas e tal. É isso que eu quero saber. Já houve algum tipo de acidente? E a senhora já havia dito que o Bruno, ele é um médium inconsciente, porque a gente sabe, eu entendo um pouquinho, né, também, mas a gente sabe que existem médiums que são conscientes, outros Sim. totalmente inconscientes, Sim. outros que oscilam. Ele tinha consciência do que aconteceu, porque assim, doutora, a única coisa que eu
né? Enquanto jornalista, investigativa, tudo, a única coisa que eu questiono é o seguinte, por exemplo, a questão do álcool, da preparação com algo que gera combustão, vela, fogo. Eu tenho esse questionamento também. Você entendeu o que eu quero dizer, doutora? Ele diz que ele é um médium inconsciente. Igual a senhora falou, a gente não estava lá, né? É muito. Ele fala, eu sou um médium inconsciente. Eu nunca vi ele trabalhando. Então, assim, tem as pessoas que falam que ele é inconsciente, né? Então ele diz, eu sou inconsciente. Às vezes ele não sabia o que tinha dentro daquele preparo, nem nós sabemos, eu não sei, a senhora não sabe, nem a polícia sabe, porque eu acho que foi descartado, eles entregaram, a família entregou um outro litro ali. Então, eles também tentaram ocultar as provas, a família ali, né? Então, não tem que só julgar, eles estão querendo um pouco culpar tudo o Bruno. Sempre a gente quer uma culpa, né? Pôr uma culpa em alguma pessoa, mas todos têm uma certa responsabilidade, bem como todos não têm uma culpabilidade. Então, na verdade, eu conversava em tese, né? Ele não quis gravar, a gente tem que respeitar o seu Cacildo, que é o pai da Maria Fernanda. A gente até falou, ele mesmo fala, minha esposa, meus sogros, etc., a tia. Mas uma coisa que me chama atenção, e a senhora, como advogada de defesa do Bruno, eu não sei se a senhora já foi abordada sobre esse assunto. Numa entrevista, o seu Cacildo, até onde eu sei, ele deu uma entrevista apenas e tão somente para um repórter, um colega da Rádio 97 FM, aí de Frutal. Ele deu hoje, eu assisti a entrevista dele. A gente tem a entrevista dele, o áudio. Na entrevista, ele fala que não gosta do Bruno. Eu fiz esse mesmo questionamento, tem um apontamento aqui, passei para o doutor Almeida. Doutor, se ele não gosta do Bruno, olha a minha pergunta, e a senhora como repórter investigativo, eu como criminalista, se ele o pai da vítima relatou que algo deu errado, pode ser um álcool, né, do posto, que parece que tem um álcool, tem uma história dessa também. O que tinha nesse banho de ervas, se ele fala que não gosta do Bruno, que ele tinha pedido para a família não se aproximar do Bruno, por que a família aproximou? Então, ele não tinha, assim, ele como chefe de família, ele não é dominar, né, porque dominar fica, a família, então, não respeitava ele. Tipo assim, a família fez sem falar com ele. Aí, fez sem falar com ele. Deu um problema, seria nesse sentido que a senhora está falando? Sim, a senhora pensou também nessa mesma linha? Então, a gente tem que questionar algumas coisas, né? É isso que eu achei estranho. Inclusive, eu falei isso com o doutor Rodrigo, e ele falou, olha, sabe aquela coisa, se meu santo não bate com o dele, seria essa a justificativa. Mas não ficou batendo isso. Então, mas a senhora já conversou isso com o Bruno? A senhora chegou a conversar com seu cliente sobre isso? Sobre o Cacildo? Não. Assim, dele não gostar, e etc., que a gente sabe, em sã consciência, que não a mãe junto, os avós. Gente, por favor, a gente tem consciência, o próprio Bruno, como médico, que ninguém faria isso para maltratar, machucar, matar uma criança. Ninguém. Agora, ninguém. Tem alguma coisa aí, doutora, que está estranho. O que aconteceu? A senhora falou, gente, foi um acidente. Mas o meu questionamento ainda continua sendo esse, com relação a um produto que, com a combustão, ele pega fogo, né? Que, no caso, o álcool com as ervas e a vela. E a gente sabe, pelo pouco que eu conheço da Umbanda, que se usam velas. Vela de 7 dias, vela preta, vela vermelha, vela branca. Sim. Eles usam, realmente usam. É utilizado isso durante todo, eu não vou nem falar ritual, mas durante toda a sessão. Nós falamos sessão. Entendeu? Então, por isso que eu perguntei se ele era inconsciente total, porque diz que na primeira vez ele incorporou, beleza. Aí diz que depois, na segunda vez, que ele teria incorporado um tal de baiano, um tal, com todo respeito, tá, gente? Sim, lógico. De baiano. E que foi nesse momento, nesse ínterim, que aconteceu o que aconteceu. Então, eu cheguei a questionar também, Cássia,
que tinha nesse preparo que pegou fogo? Porque, às vezes, o álcool, né, 70%, eu acho que não foi o álcool. Geralmente, o Bruno fazia esses banhos de descarrego, desculpa, com sal. Eles usam sal, ervas. Sal grosso, ervas. Então, ali, o álcool, às vezes parece que eles trocaram a planta, eles foram buscar um tal de capinzão, alguma coisa assim, não acharam, colocaram uma outra planta. Então, às vezes tinha alguma outra química que a gente não sabe, só a perícia que vai analisar, não sei se tem condições de analisar isso, porque foi a avó que fez esse preparo, né? Então, não foi o Bruno, chegou lá, já estava pronto esse preparo, então a gente não sabe o que foi usado. Eu no meu achismo, acho que tem alguma coisa a mais nesse preparo. Por um fogo alastrar tão rápido, porque se fosse um álcool com sal grosso, uma erva, às vezes, a hora que, né, o álcool evapora rapidamente. E então, nunca tinha acidente com o Bruno, incorporado, em trabalhos que ele fez, nunca aconteceu? Não, que eu saiba, não, que nem essa é a sociedade. Inclusive, aconteceu um fato muito engraçado, eu conversei com o doutor Murilo, eu pedi uma nova oitiva dele. O doutor Murilo vai fazer uma nova oitiva, eu estava indo comunicar com o Bruno que nós vamos fazer uma nova oitiva. Ele falou, e aí? Eu falei, a verdade. Eu quero a verdade, o doutor Murilo quer a verdade, ele procura a verdade, nós temos que todos falar a verdade. Se todos tivessem falado a verdade, já tinha resolvido esse caso. E que cada um pague, né, na sua culpabilidade. Da sua culpabilidade ali. Então, vamos falar a verdade. E eu encontro com a mãe de Bruno e uma outra senhora, ela, por coincidência, até falei para o doutor Murilo, doutor Murilo, não, isso aqui não é arquiteta assim, de advogado, não é nada, não, de defesa não é nada. Coincidentemente, nós encontramos ali uma mulher com uma criança, ela falou, está aqui, eu e minha filha, eu entrego a minha filha a qualquer momento para o Bruno benzer, eu quero dar um depoimento. Aí eu falei, eu vou falar com o doutor Murilo ouviu a mãe, sim, né, informalmente. E ele vai ouvir essa senhora, como tem outras pessoas que estão procurando. Então, tem assim, agora nós temos que trabalhar também com a tese da defesa, desclassificar esse homicídio doloso, que eu creio que, né, ele é mais para culposo do que doloso, é muito pesado esse doloso qualificado. Então, agora, respeitando a Polícia Civil, com as fases finais da investigação, o MP, né, o Judiciário, então nós temos que está agora, né, fazendo o melhor para a defesa, né, para os nossos clientes, tanto eu quanto o doutor Almeida. A gente também tem essa linha que foi um acidente, que não foi uma intenção de matar, porque, olha, a primeira entrevista que eu estou dando, depois que eu peguei esse caso, é para a senhora. Se fosse um homicídio doloso, eu jamais estaria aqui dando essa entrevista para a senhora. Entendi. Então, como eu analisei os fatos, sou da Umbanda, respeito a minha religião, tive permissão espiritual para estar trabalhando nesse caso, tenho a minha família, eu tenho minha mãe, meu irmão, eu ia falar meu pai, mas desculpa, meu pai está até falecido, ele era umbandista, né, praticante, então tenho meu filho, tenho meu neto, então o meu neto que praticamente convive comigo, eu jamais pegaria um caso desse, porque eu não teria de olhar na... Pessoal, doutor Almeida falou muito a questão, uma das coisas que me chamou a atenção, doutor Almeida falou muito com relação a preconceitos e tudo, eu até falei para ele, doutor, nós vivemos num país laico, né? São cristãos e tudo, mas a gente sabe, às vezes tem pessoas que olham meio assim, principalmente candomblé, umbanda, essas religiões afrodescendentes. Mas, assim, eu acho que nem é por aí, eu acho que é porque a comoção. Assim, doutora, eu não sei se a senhora pensa igual o doutor Almeida, igual o doutor Rodrigo nesse termo. Uma das coisas que mais teria prejudicado, a senhora acredita que foi por causa das mentiras, se desde o princípio tivessem falado a verdade? Eu creio que é verdade, porque se eles tivessem chamado a polícia ali, olha, nós estávamos fazendo uma oração e caiu uma vela, isso acontece. Aí, né, não vai para Rio Preto, aí a família fala, vamos levar para Rio Preto, não, vamos para o Frei Gabriel, que é frutal, vamos fazer isso, vamos mentir nisso, não, foi tudo o Bruno, não, foi o Bruno, aí depois liga para o Bruno, olha, não fala nada, é igual a senhora falou, então, assim, a mentira parece que ela causa frieza, então, assim, estranheza, frieza, E aí você começa a pensar muita coisa,
é ritual, você abre o leque para que a Sim. imaginação flua. Nós temos excelentes casas, né, da Umbanda e Frutal. Creio que não tem aqui em Banda, na nossa região, não temos, que nós vivemos numa cidade pequena, não tem culto de bruxaria, de magia negra. Então, foi muito bem estudado, muito elaborado para chegar até aqui essa conclusão de eu estar dando a minha primeira entrevista, que foi para a senhora. Né, virtual, porque ontem eu falei com a menina da Folha, então foi bem analisado. Estou aqui com o inquérito, analisei, estudei fatos por fatos, está tudo aqui, no post-it aqui, pesquisei, verifiquei tudo. Então, o que mais me deixou também, sim, foi a manipulação de lavar a prova do crime ali. Olha, não fala que foi isso, não fala isso. Aí o pai, a princípio, fala uma história, agora muda a versão, agora ele está muito bonzinho, ele não, né, ele que denunciou. Então, tem umas coisas assim que está muito oculta ainda. Por isso que eu sou a favor da reconstituição do crime. Vai ser feita a reconstituição. Tem que ter. Sim. Eu pedi essa minha oitiva, creio que a próxima semana nós estamos fazendo essa oitiva, se a senhora passa depois para a senhora, a gente pode estar voltando a conversar em relação à oitiva. A primeira coisa que eu pedi para o Bruno, fala a verdade. A verdade você pode contar 50 vezes. Você não vai... Ela é a verdade. Doa quem doer, você assuma suas consequências, é a verdade. Vamos trabalhar com a verdade, com a transparência, com a lisura, que aí eu consigo assumir seu caso, porque se cada vez tiver que mudando, eu não vou, uma que eu não tenho nem tempo, nem estrutura para isso. Então, vamos fazer essa oitiva, depois dessa reconstituição do crime. Creio que foi um acidente, que eles não tinham culpa, eles não tinham intenção de matar, não é um crime doloso, igual está sendo, né, às vezes indiciado. Então, eu creio que vai ter alguma mudança aí no decorrer desse inquérito aí. Então, assim, em síntese, doutora, só para os nossos internautas entenderem, a senhora estudou, a senhora está estudando tudo, a senhora vai pedir a desqualificação do doloso para o culposo, e a senhora está pensando em pedir uma revogação da prisão, alguma coisa assim? Eu já estou até com a minha revogação pronta, mas no momento certo, porque agora a gente tem que ver, né? Nesse momento, eu creio que o doutor Tales, né, que é da segunda vara, ele não vai conceder pela comoção. Sim. Então, nós no momento certo, eu não sei se eles vão prorrogar essa temporária, se vai decretar uma preventiva. Então, a minha tese de defesa é o homicídio culposo, não doloso. Tá. Para a gente encerrar, doutora Juliene Sabino, eu gostaria que a senhora, como advogada de defesa, quem é Bruno Santos Fernandes? Tá. Eu vou falar assim um pouco que eu conheço, pouco que eu estou estudando dele. Eu conheço o Bruno. Bruno é um jovem que ele pratica nessas caridades, ele gosta de praticar, ele acha bom estar, né, nesse meio, senão ele deixava, era o que dia? Uma quarta, um dia de semana, às vezes de estar num bar com um amigo, bebendo uma cerveja, alguma coisa assim, para estar fazendo um culto. Então, por isso que eu acho que eu tenho certeza que ele não teve essa intenção de praticar esse homicídio, né, de fazer essa magia. Então, é um jovem que está descobrindo a religião, a Umbanda, gosta, ele de família boa, conhecia os avós dele, depois eu já conhecia, mas assim, depois a gente mora numa cidade pequena, às vezes fala, fulano, né? Aí que a gente vai na casa, nossa, fulano, é você, né? São pessoas honestas, são pessoas íntegras da nossa sociedade. Então, não tem, assim, não tem passagem pela polícia, tem um emprego fixo, uma residência fixa, então não tem, né, porque ele está ali naquele lugar. Então, o Bruno é um jovem que é praticante, né, da Umbanda, não é usuário de droga, que até a mãe falou, olha, pode até pedir para fazer um exame, né, para falar, às vezes acha que está drogado, não é usuário. E às vezes até hoje, né, nesse mundo que nós estamos vivendo, um jovem de 24 anos está praticando uma religião e não está, assim, às vezes, fazendo uso de entorpecente, até difícil. Então, eu acho que é uma das coisas assim, que vai assim, mais ajudar a gente nessa tese de defesa em relação a isso. São pessoas de idade, tanto é que a avó, né, e o avô, eles ligaram para ele lá, né, olha, nós confiamos em você, vem aqui. Ele, tá bom, tô indo aí, pegou o amigo, tô indo lá fazer uma oração, vamos também, vou rezar para você arrumar um trabalho.
A intenção dele, eu creio que seja essa, não tem outra explicação. Na fala, pode terminar, doutora, desculpa, pode falar. Então, eu acho que é isso, uma pessoa que tem, né, igual eu falei para a senhora, um emprego fixo, uma residência fixa, nunca foi condenado criminalmente, né, por nenhum crime. Então, não tem porquê, né, é muito, assim, a gente pede sempre para a imprensa dar uma maneirada, foi muito pesado, né, e também os fatos, como é que foram divulgados, deu a entender também, né. Então, para a gente encerrar, na versão do seu cliente, resume para os nossos internautas o que ele falou para a senhora, como foi o acidente. Tá. Ele fala assim que ele foi chamado, né, a avó chamou, falou, ele já ia lá, porque eles trocavam plantas, ervas, ele fez um trabalho há um tempo atrás para a própria família que estava lá na Covid, e parece que depois ficou tudo certo. A avó ligou, olha, a Maria Fernanda, nós já está muito doente, nós já passamos por vários médicos, não acha o que é, não acha o diagnóstico preciso. Venha fazer vem benzer, né? Ele falou, eu não gosto de benzer criança em quaresma. Não, Bruno, vem, ela não está legal, tal. Vamos. Ele foi fazer uma benzeção. Ele foi ali para tentar salvar ela, curar ela, se ela estava doente, fazer uma limpeza corporal. Enfim, o que aconteceu foi realmente isso, que eles apavoraram muito na hora que viu tudo aquilo lá, eles tentaram pagar com os pães, depois levaram ela para... Ele fala que foi tudo muito rápido, tanto ele quanto o cara que houve, foi tudo tão rápido, tão assustador, tão assim, sabe assim, quando é questões de segundo, aquele acidente, né, aquela coisa toda. A senhora acha que não está batendo porque estão falando que ele passou o álcool no cabelo, e a senhora está meio em dúvida porque o cabelo dela não foi queimado, nem os cílios. Ou ele falou... Não, eu acho que todos tinham que falar a mesma linha, olha, realmente nós estávamos fazendo ali uma reza, né, foi ali, nós pegou a vela, passou a... Eu tenho dúvida de duas coisas, do preparo, que eu não sei o que é esse preparo, né, essa erva, o que tinha dentro, que podia ser uma planta diferente, que teve uma reação, não sei, porque às vezes só o álcool, às vezes tão rápido, ele às vezes evapora. Ainda mais se tinha um álcool de poço de gasolina, parece que foi citado isso também, alguma coisa. E em relação ao cabelo também. Lógico que teve, né, no corpo, né, aqui foi jogado, mas eu acho que não foi assim, aquele jogado, né, porque creio eu não sei, a senhora é mais experiente do que eu, que pegaria fogo no cabelo. Eu não sei se o cabelo pega fogo, creio que pega, né? Certo. Então, essas são as dúvidas da senhora, e com relação a tudo que aconteceu. Tá bom. Sim. Doutora, eu agradeço muito a presença da senhora, agradeço muito da senhora ter se disponibilizado em nos atender. Nós estamos à disposição, tá? Não estamos aqui para julgar ninguém, até porque não é o nosso papel, e a gente se coloca à disposição. Se a senhora quiser, vamos conversar quando for feita a reconstituição também, que apareçam as verdades, ou a verdade, né? Sim. E aquilo que aí também o doutor Almeida já falou, que cada um pague por aquilo que foi um acidente, mas que, porque não prestou atenção, seja o que for. Tá bom? Eu agradeço mesmo a senhora de coração. Muito obrigada, viu, doutora? Eu que agradeço. A senhora tem meu WhatsApp. Se a senhora precisar de nós, estamos aí. Um beijo, boa tarde para a senhora. E qualquer novidade, eu entro em contato com a senhora, tá bom?